Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso vídeo de dúvidas, começando pelo giz pastel oleoso. O que eu tenho são esses aqui com 42 unidades, ele tá nesse estojinho aqui que o original dele ficou meio velhinho, mas para mostrar como que é o giz pastel oleoso. Uma aluna perguntou se era igual o giz, giz escolar, não é, tá? É diferente. Acho que giz escolar nem pega no EVA. Esse daqui eu comprei num site chamado Casa da Arte. Tem vários sites que vendem, é só procurar no Google, mas esse eu recomendo, que chegou tudo direitinho. É um site excelente, tá bem? E outra dúvida também sobre o meu suporte capengo, que já é meio velho já, o pessoal que já está acostumado a fazer oficina comigo já conhece, que eu uso para poder puxar o EVA. Coloco a bolinha de isopor já no formato aqui, né, formato de pezinho ou só a cabeça, e aqui nesse prego, e puxo o EVA. No caso eu coloquei uma base de CD, uma lata, um potinho de tinta da Gato Preto já vazia, com argila ou uma massa dessas de cobrir buraco de porta, e o preguinho. Aí fica pesadinho, você pode usar com várias bolinhas de 40, de 35, para poder te dar um espaço para você puxar, tá? No caso aqui, eu tenho essa tinta aqui, ó, ela tá cheia ainda. Também, ó, dá pra fazer a mesma coisa. Quando ela ficar completamente vazia, eu vou lavar e vou fazer esse mesmo processo para aposentar aquele dali que já tá meio velho. A gente coloca um prego, abre, prega, enche de argila, ou então essa massa que eu falei, ele vai ficar pesadinho, depois você fecha, tá bem? Pode usar copo, pode usar cano de PVC. Aqui eu vou mostrar agora, olha só, como que ficou a almofadinha, como que fica aquela almofadinha para agulha. O pessoal pediu para mostrar por baixo. É exatamente como na foto, é só mesmo colar aqui na tampa, não tem mistério. No caso, é uma almofadinha para você colocar essas agulhazinhas. E no pote mesmo, deixa eu ver se, não sei se vai dar pra mostrar aqui. No pote mesmo fica as linhas. Super útil, eu tenho aqui comigo, uso todos os dias. Ah, vou aproveitar essa bonequinha para poder falar da tira do pé. Pessoal, como que é o tamanho da tira do pé? É proporcional ao sapatinho. Na foto, a gente vai ver que é uma tira fina, né? Então eu não sigo muitas medidas para cortar uma tira, porque para o processo ser mais rápido. Então ela tem o que? 1 centímetro, mais ou menos. Se você cortar 1 por 15, acredito que dê. Eu já vou no olho mesmo, ó, até encontrar aqui atrás. Se ficar um pouco maior, você corta, não tem problema de chegar aqui e ter uma sobra muito grande, é só cortar, tá? Quando a gente faz a boneca, a gente tem o pezinho na frente da gente, acompanhando passo a passo, a gente vai perceber que pela foto e pelo que a gente está vendo pessoalmente, a tira é fina. Se é uma tira mais grossa, você tá com um pezinho na sua frente, você vai ver, comparando com relação à foto, que é uma tira grossa. Então não adianta a gente ficar só olhando no computador, a gente tem que fazer acompanhando passo a passo para poder perceber algumas questões, né? Aqui a tira imitando essa fitinha, a gente passa primeiro. Me perguntaram se a gente passa primeiro o giz pastel oleoso. Sempre passo o giz pastel oleoso primeiro, porque aqui no caso fica ondulado. Como é que eu vou passar depois o giz pastel oleoso? Não tem como, tem que aproveitar enquanto ele está esticadinho, e aí depois a gente faz o aquecimento por trás, tá bom? Queria aproveitar também e dar uma dica para vocês de uma cola que eu usei. Só não usei para encapar bola de isopor, já usei para EVA plano, para encaixar isopor, aquela
o bolo falso na base de disco de vinil, eu usei para fixar. Então eu tô recomendando para essas questões assim. Agora, para encapar bola de isopor, eu ainda não usei. Essa daqui é uma cola de silicone, uma cola de silicone líquido com 60 ml. Acaba saindo mais em conta do que cola instantânea. E aí você pode aproveitar para poupar a cola instantânea nesse processo, né? De peças planas, para colar cabelo. Fixa bem rápido também, tá ok? Mostrando cola Cascorês extra forte. Era antigamente rótulo azul, um azul mais claro, um azul céu, agora é assim, um azulão quase preto. O que eu uso para passar com rolinho, quando eu falo cola Cascorês extra, é essa daqui, para poder estampar o EVA, tá? E tocando aqui num ponto que a Auarela me lembrou muito bem, que aqui na bola de isopor do coelho, no vaso, ela tá meio encapada assim, meio cortada. O que aconteceu? Eu, quando fui fazer essa peça, a pistola de cola quente encostou e corroeu aqui por baixo. Só um pedacinho da bola de 100, tá vendo? Então, para aproveitar o material, para não jogar fora, eu cortei e encapei aquele processo normal. E aqui eu fiz coloquei um retalho de EVA pele e recortei em volta para poder encapar aqui por baixo, tá? E depois eu passei a tira. Mas vocês vão fazer com uma bola normal, sem acontecer isso, né? Então é só encapar conforme tá no passo a passo. Caso o vaso que vocês encontrem seja um vasinho muito pequeno, vocês podem até cortar uma tampinha para poder caber mais bombom, mais balinha. Aí pode dar uma afinada aqui na cabecinha dela, tá? Queria dar agora uma dica. Deixa eu pegar aqui Vamos fazer os olhinhos. Tem aluna que não tá conseguindo fazer. Vou pegar aqui. Então o que a gente vai usar? Tinta de PVA, que é tinta para madeira. O que a gente quer é esse efeito mais fosco, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o molde, né, igualzinho aquele processo que tá na foto do passo a passo. Vamos riscar com a pontinha do palitinho. Preenchemos por dentro com tinta de PVA branca. Passamos aí, no caso do coelho, a gente vai passar a tinta vermelha, né? Aqui eu tô usando essa marrom pra ficar bem... Passamos uma camadinha generosa. E agora, daqui pra dentro, a gente vai esfumaçar. A gente não precisa encostar muito lá na frente. Na hora de esfumaçar, só mesmo na hora de preencher. Aqui tá saindo uns fiapinhos, a gente pode fazer assim, ó, pra ele entrar. Não tem necessidade de encostar demais na bordinha ali na frente, porque a gente ainda vai passar a tinta preta depois para preencher. E se encostar demais, pode correr o risco de borrar, né? Aqui no caso, o que eu fiz? Eu acabei gastando todo a tinta da bordinha. Então eu vou reforçar esse daqui para fazer aquela bordinha escura, porque eu gastei todo na hora de esfumaçar. Se você não gastar todo, você não precisa
reforçar, que no meu caso acabei gastando. Ok? O que acontece aqui? Ficou a bordinha aqui em cima, aparecendo em branco, e aqui embaixo no finalzinho também. Não se preocupe, porque a gente vai passar o preto. A gente vai preencher com o preto, tá? Depois no final eu vou fazer aqui com esse marrom. Depois que secar esse marronzinho, você vai passar o preto. Depois que secar o preto, você vai fazer os cílios. Tá vendo como já preencheu até aquela parte de cima que ficou um pouquinho exposta? Tá? Depois aqui a mesma coisa. Com a tinta nova, você vai dar uma leve aguadinha, mas muito pouquinho mesmo. Ela já vai escorregar bem. Se a tinta tiver um pouco mais velhinha, um pouco mais seca, se água um pouquinho mais, mas uma leve aguadinha, não é nada muito, tá? Espero que tenha conseguido tirar a dúvida da Wara e de mais alguém que tivesse a mesma dúvida, tá ok? Agora, eu vou falar sobre a tira. Deixa eu tirar isso daqui. A tira pro coque da bailarina. Quando eu falo uma tira proporcional, o que é uma tira proporcional? É proporcional à bola de isopor. Deixa eu só achar aqui a minha bola de isopor de 75. Então aqui eu tenho uma bola de 75 milímetros, que é exatamente a bola que a gente vai usar para fazer a bonequinha, tanto a barriga, o corpinho, quanto a cabeça. Então o que é uma tira proporcional? Uma tira proporcional à cabeça. A gente não vai fazer um super coque e nem um coquinho. Um coque. Então eu cortei no olho para adiantar, porque quando a gente faz essas peças de EVA 3D são trabalhosas, são peças que dão trabalho, então quanto mais prático for, mais rápido vai ficar pronto e a gente vai poder caprichar no acabamento. Então aqui ela tem, essa aqui eu cortei no olho agora, 22,5, 2,5. Então 2,5 por 22,5. O que a gente vai fazer? Dou um nó. Por cima do outro nó. Do outro nó. Vou cortar essas sobrinhas. O que a gente vai escolher para colocar na cabeça dela? O lado mais bonito. O lado que eu achar mais bonito. Aqui no caso eu tô achando que esse lado tá mais bonito, mais trabalhado. E esse aqui, ele tá meio desengonçado. Aqui tá mais enroladinho, aqui tá reto. Então esse lado tá o lado mais bonito. Então esse é o lado que vai ficar na cabecinha dela. Aqui em cima. Tá? E depois a gente passa aquela fitinha de renda, né? A gente amarra por aqui. E a gente, aproveitando também, o pessoal falando como que eu faço o sombreamento do cabelo dela. Vou fazer com EVA laranja, porque acabou o meu EVA azul, que é o original da cabeça dela. O que acontece? Quando a gente vai passar um giz pastel oleoso, eu não vou passar o giz exatamente da cor do EVA, que senão não vai aparecer. Então a gente passa um tom mais escuro, 2 tons mais escuros, mas nunca o próprio tom do EVA. Aqui no caso, eu vou usar um vermelho no laranja. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente
passar o giz pastel oleoso, mais nada. Então, quando eu falo lá no passo a passo, sombreie, passe o giz pastel oleoso, é isso. Não tem nenhuma técnica, não esfumaça, a pressão do efeito vai ficar na sua mão. Se você quer um pouco mais forte, você aperta um pouco mais. Se quer um pouco mais claro, você aperta menos. Aqui no caso eu não fico esfregando demais para poder ficar assim esse efeito, né, mesclado do fundo do EVA com o giz pastel oleoso. Então vamos fazer o aquecimento. Quando a gente fala vira o ferro para cima, meu ferro capengo de muitos anos. Então é isso. Temperatura média. Esquentei. O EVA, será que dá pra ver? Ó, estufou. Ele estufou. Deixa eu dar aqui uma leve aquecida nessa ponta aqui. Ele estufou. Ou a gente faz um movimento já para ele envergar, ou a gente coloca aqui na bola e espera. O EVA é maleável, depois que você esquenta, você pode colocar nele o formato que você quiser. Então, ele ficou, ó, viradinho, tá? Então, aqui a gente vai imaginar que já tá encapado de pele, aqui de azul, já tem a faixinha aqui de acabamento. Entre as duas cores, a gente vai colocar a franja do outro lado também um pouquinho sobreposta, senão vai ficar um vão, um buraquinho do outro lado. E o coque, que no caso eu escolhi esse ladinho aqui que tá mais bonito. Ok? Deu pra tirar a dúvida aí? Ainda sobre a bailarina, aqui eu acabei pegando um elástico um pouco mais grosso, mas vocês podem escolher um elástico um pouco mais fino, mas é o que eu tinha, não encontrei mais fininho. Aí no caso você pode ou recortar, dar uma diminuída nele. Colei aqui. Essa aqui no caso da demonstração, eu colei com essa cola de silicone que eu sugeri. Colou quase, igual uma cola instantânea, colou quase na mesma hora, tá bem firme. Então eu tô recomendando, que ela é muito boa também. Não é divulgação de marca, é só mesmo a cola de silicone. Não me liguei em marca, eu comprei pra testar, pra falar pra vocês o que eu achava. Então vocês, se não encontrarem essa que eu mostrei, tentem outra. Eu acho até que é a mesma coisa, só muda a marca mesmo. Então o que a gente vai fazer? Somente um nó. Um nó curto, com a pontinha aqui de cima pra fora. Vai ficar enorme, né? Vai ficar esquisito assim na hora que você for fazendo, se for preenchendo, você vai colocando bem rentinho um do lado do outro. Vai ficar estranho assim, só que eles vão se juntando e aí ela vai ficando reta. E aqui depois, quando já estiver todas juntas, você vai acertar a altura da bordinha que você quer. Aqui embaixo vai ficar muito grande, você corta também. Vai ficar cortado do tamanho que você quiser. A dica que eu dou é que quanto mais você colocar um agarradinho no outro, mais fofinho vai ficar a saia. Então eu recomendo, vai dar um pouquinho de mais de trabalho colar, amarrar muitas fitinhas, mas o efeito final fica volumoso, fica bem legal, tá? Agora, vou dar a dica aqui da coelhinha. Tá dando pra ver aqui o pezinho dela? Esse estufadinho aqui de coração. Então, o que a gente vai fazer?
cortei o EVA, no caso, marrom, né? Vou pegar o ferro na temperatura média, coloco, ele vai estufando, não sei se pela filmando dá pra ver, ó, deu pra ver? Ele estufou. Eu pego com ele ainda quente, eu botei muito baixo ali, eu tinha colocado um pouco mais quente, e eu vou apertar para ele estufar. Pode ser com boleador grande, desses de biscuit, ou apertar. Aqui nesse caso, como a peça é um pouquinho maior, eu prefiro apertar. Ele vai estufar, tá dando pra ver? Vou colocar aqui na mesa. Ele estufou. Na hora que você for colocar no pezinho do coelho, você vai acertar. Ele tá um estufado meio desengonçado. Na hora que você for colar, você cola dessa maneira, que vai ficar o mesmo efeito que tá aqui, ó, tá? Bom, agora falando aqui da parte de qual o tamanho do quadrado para encapar uma bola de isopor. Então, o que eu faço geralmente é o seguinte: eu corto o quadrado no olho proporcional à bola, sendo que nas laterais a gente deixa um espaço de 2, 3 dedos em cada lateral, que é para aquela hora que a gente puxa, para poder ter espaço para puxar, para fazer o formato, né, para modelar a bola de isopor. Então, eu vou fazer uma demonstração aqui. Deixa eu aquecer mais o EVA, o meu ferro. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: se for uma bola de 40 milímetros, uma bola de 35, ou já o formatinho do pezinho, a gente sempre vai deixar o espaço nas laterais de 2 a 3 dedos para poder esticar, tá ok? Então, vou fazer uma demonstração aqui com a minha geringonça. Fixou. Tá vendo? Não cai o isopor por conta do preguinho. Vou colocar aqui pra cima o meu ferro, vou colocar o EVA, vou aquecer. A gente não pode esquecer de aquecer também as pontas. Tá demorando um pouquinho mais porque eu tinha esquecido e desliguei o ferro. Aí eu acabei de ligar e ainda tá esquentando. Senti que ele tá todo molinho, vou fazer a modelagem, ok? Então o que a gente vai fazer? Esticar o EVA no isopor. Cuidado com a força para não rasgar o EVA. Pode acontecer de rasgar, já aconteceu comigo, acontece até hoje. Aí a gente vai ter que pegar um novo EVA e fazer o processo novamente, tá? Aqui embaixo a gente vai passar a cola pelo EVA. Se a gente encostar a cola quente aqui, vai corroer o isopor. Então você encosta o bico da cola quente no EVA e você vai puxando, esticando. Alisa aqui em cima também para evitar formar rugas, tá? Aí o que é cortar o excesso? Me perguntaram o que é cortar o excesso. Gente, o que é excesso aqui? Excesso é toda essa borda que a gente usou para esticar. O que a gente quer é o lado que foi encapado, né? Então, depois que eu passei a cola, estiquei, fixou tudo aqui, a gente corta em volta
né? Já imaginando que esse EVA que tá aqui solto, ele vai estar colado, né? A gente vai cortar certinho. No caso, o EVA vai estar aqui agarradinho, ok? E Natália, por que você deixa sempre a parte da frente da cabeça um pouco mais para trás, né? Não seguindo a linha da bola de isopor? Porque a parte da frente da cabeça um pouco mais para trás, esse processo de aquecimento, vai evitar de ficar mostrando aquela linha de acabamento, né? A gente vê às vezes algumas peças em que a linha de acabamento está atravessando o pescoço da boneca. Então visualmente fica feio, né? Fica mal acabado, a estética não fica legal. Então a gente colocando a parte da frente da cabeça, esticando e deixando essa parte um pouco maior, um pouco mais para trás, vai automaticamente esconder mais essa fita de acabamento, tá? Bom, gente, então é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido tirar bastante dúvidas. Se vocês mais pra frente tiverem mais dúvidas, podem me escrever, tá ok? Um beijão e até a próxima!